Hoje a gente vai falar ainda sobre intestino, mas eu vou trazer para vocês um assunto polêmico, porém o que eu quero trazer na verdade é uma reflexão, né? Eu venho aqui falando, vocês veem meu petzinho aí, tudo que eu faço com ele, mas eu sempre falei aqui de como a veterinária, ela tá anos-luz do tratamento humano em algumas questões, né? Principalmente nessa visão de intestino, de alimentação, né? De cocô, na verdade, né? Então, assim, falando nisso e eu pensando em tudo que tá acontecendo hoje com essa intoxicação desses petiscos e matando tantos animais com isso, eu fui pesquisar em relação a isso e observei que esse conservante, esse produto industrializado que contém nesses petiscos e que foi a causa-morte desses animais, ele tem uma liberação na nossa legislação para alimentos humanos. E quando eu fui fazer a pesquisa de que alimentos humanos, eu vou até abrir aqui, de que alimentos humanos, onde tem esse conservante, eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? É o propilenoglicol, né, que foi contaminado nessa fabricação desses petiscos. E na verdade, na indústria humana, ele está liberado para consumo e ele é, na verdade, esse propilenoglicol, ele é um aditivo alimentar em que ele tem algumas funções dentro da categoria desses alimentos. Ele é umectante, então ele protege o alimento dessa perda de umidade. Ele é um agente carreador, então ele dissolve, ele dilui, ele dispersa, ele modifica outros aditivos e outros nutrientes sem causar alteração na função. Ele é um estabilizante, ele mantém ou ele intensifica a cor do alimento. Ele é um glaceante, então quando ele é aplicado nessa superfície externa desse alimento, ele confere aquela aparência brilhante, que você diz assim, ai, que lindo, né? Aí você pega logo aquele que está mais brilhando, não sabendo do que você está ingerindo junto com aquele alimento, né? Então, assim, desses alimentos que contém esse aditivo alimentar, são os vários suplementos alimentares, líquidos ou sólidos ou sempre sólidos, tipo xaropes, emulsões, conteúdos de cápsulas gelatinosas, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for utilizar uma cápsula, né, de algum suplemento, tabletes, dragas, todos esses componentes, eles possuem esse aditivo alimentar. Por isso a importância de você escolher uma farmácia de qualidade para que seja utilizada uma cápsula também de qualidade. Sabe aquela coberturazinha daqueles empanados de peixes e pescados? Ele contém esse aditivo. Aqueles também aperitivos, né? Não tem aquele amendoinzinho, tudo que é embalado ali, ele contém esse aditivo. Então, batatas, cereais, farinha, amido, todos esses aperitivos, eles contêm esses aditivos. Aquelas sementes oleaginosas, nozes processadas, que tem aquela cobertura em cima, ou então que eles são embalados naquele saquinho, eles contêm esse aditivo. Frutas, mesmo frutas, mas que são embaladas ou que tem esse tratamento de superfície para que elas possam ficar brilhantes, chamativas, bonitas, né? Esses doces de frutas que a gente compra, né? Que vocês compram em latinha ou embalado. Então, observe nos biscoitos, nos bolos, nas tortas, todas essas massas de confeitaria, esses preparos de bebidas achocolatados, balas, gomas também. Tudo isso, e eu nem vou falar mais, porque senão vocês vão se assustar. Tudo isso aí contém este aditivo. Então, por que ele foi proibido agora na indústria veterinária
e a gente continua ingerindo isso aí. Então observem não só a importância da gente ter esse olhar para essa legislação brasileira, mas também a importância da gente evitar cada dia mais os produtos industrializados, né? Os produtos de prateleira, os produtos que têm um prazo de validade muito grande, né? Então, assim, o professor Murilo sempre fala, né? Quanto maior o tempo daquele alimento, menor o seu de vida. Então, os animais, eles comeram e morreram. E a gente está morrendo aos poucos, consumindo todos esses aditivos que vêm junto desses produtos industrializados. Uma outra coisa muito importante é com relação também à nossa legislação, mas com relação e essa comparação que eu faço em relação à medicina veterinária e à medicina humana, é que o trigo, ele sempre foi um vilão, né? Ele está sendo um vilão durante todo esse período, né? E assim, o trigo a gente sabe que é um alimento de uma digestibilidade muito difícil, muito ruim, ok? Mas aqui no Brasil a gente ainda tem um outro fator, né? Que é a liberação através da legislação de fragmentos de inseto que dentro dessa farinha de trigo e de micotoxinas que vêm do mau armazenamento desse produto. Mas pensando nisso, o que a medicina veterinária fez? Ela foi testado e já é utilizado em animais hoje, uma enzima. A gente não tem a lactase aqui no humanos, que é utilizada, né, para digerir a lactose, enfim. Eles testaram uma enzima que justamente vai atuar nessas micotoxinas, que são metabólitos de fungos, né, que são inseridos nessa farinha devido ao mau armazenamento. Então, eles já utilizam nos animais esta enzima para poder justamente minimizar o efeito dessas micotoxinas que estão inseridas dentro da farinha de trigo. E por que isso não pode ser utilizado em nós humanos, né? Porque não é pensado nisso. Então, na verdade, esse vídeo é muito mais para vocês pensarem nesse assunto, né? Observarem a importância de cada vez mais a gente utilizar alimentos, né? Comida que estraga, né? Comidas in natura, comidas que realmente não tem um prazo de validade grande, tá? Para que a gente tenha muito mais saúde, para que a gente possa cuidar muito mais do nosso intestino, um órgão tão importante na nossa vida, né? E só para finalizar, para deixar vocês mais confusos, e eu falei da questão dos fragmentos de insetos, sim. A nossa legislação brasileira, ela libera 75 fragmentos de inseto a cada 50 gramas de farinha de trigo. Sendo que, quando o alimento já é feito, já está ali como um biscoito, né, um bolo, mais um biscoito em si, ele já é fabricado, ela libera 225 fragmentos de inseto por 225 gramas daquele produto, já industrializado. Então, observem como nós estamos realmente tendo a nossa saúde fragilizada quanto mais a gente ingere e consome esse tipo de produto, né? Esses produtos industrializados. Então, fica a dica